Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer estarmos novamente aqui para dar continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo sobre o dízimo, né? Esses vídeos. Queria dizer a todos vocês que normalmente os vídeos que nós estamos fazendo, nós estamos dando uma ordem cronológica neles. Para quê? Para que fique dando sentido na sua cabeça. Não pegando um assunto lá atrás, outro lá na frente, como o próprio sistema religioso faz, para confundir a cabeça da gente, né? Então, se você ainda não assistiu os vídeos, dá um pulinho lá no nosso canal, né? E dá uma olhada. E vocês vão ver que nós temos ali o vídeo sobre o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó. Afinal, o que é dízimo? E agora nós vamos entrar naquela passagem que todos usam lá de Malaquias. E queria dizer a vocês que nós vamos ter que demorar um pouquinho mais do que os outros vídeos. É um pouquinho, não é muito não. Por quê? Porque a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, amados, a covardia que é feita sobre aquela passagem, né? Nós vamos ver o que diz aquela passagem, se é realmente só aquela passagem que nós temos que pegar, né? Ou todo o contexto. Pois bem, amado, a gente pode dizer o seguinte: dízimo, superstição ou obrigação? Vamos entrar então, amado, no verso lá de Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 11, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, este verso, nas mãos dos defensores do dízimo, é uma enorme fraude exegética. Toma-se o texto fora do contexto, criando-se um pretexto financista. Amados, criar uma nova doutrina utilizando textos fora do contexto é muito fácil. Se tomarmos, por exemplo, a passagem que está lá em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, que diz o seguinte, vamos lá. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Isoladamente, poderemos ensinar que basta um dos membros de uma determinada família se converter para que todos os demais, amados, estejam salvos. Afinal, não é isto lá que Paulo está dizendo: crê tu. Paulo não está dizendo: creiam vocês, ou crê de vós no Messias e serás salvos, tu e a tua casa, né, amado? Seria um alívio, né? Não traria um alívio a esta mensagem ao coração amargurado de uma mãe que vem orando há mais de 10 anos, amados, pela conversão de um filho desviado. Agora ela está feliz, pois basta que ela somente ela, amados, creia e aceite o Messias como seu salvador pessoal. E automaticamente todos da sua casa estarão o quê? Igualmente salvos. Certo ou errado uma coisa dessa? Que erros grosseiros foram praticados aqui, que nós falamos aqui desse verso de Atos? Que erros? Os erros são simples. A doutrina de salvação não pode ser ensinada tendo por base um só versículo. Nenhuma doutrina pode ser consolidada desta forma. Amados, todos os demais versos que falam sobre o mesmo tema, salvação, devem ter coerência entre si. Deve-se conhecer o contexto do texto antes de se criar um pretexto. Todos os demais versos que falam sobre o mesmo tema, salvação, devem ter coerência entre si. É exatamente isto, amados, que acontece com o famoso texto de Malaquias 3, de 8 a 10. Vamos ler novamente lá, vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amados, talvez seja este o texto mais distorcido das Escrituras. Embora quase universalmente aceito, contém muitos erros de interpretação. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Dízimo na lei. O povo de Israel, amado, era governado por vários tipos de lei. Vamos lá. Tipos, instruções e texto. Nós podemos, amado, trazer sobre esse pensamento a seguinte coisa. Vamos lá. Lei das tábuas. Quais eram as instruções? Proibido matar, roubar, adulterar. Onde está isso? Êxodo verso 20. Podemos, amado, também dizer que o outro tipo de lei que Israel era governada era a lei de saúde. Proibido comer carne com sangue, lá em Levíticos 17. Lei social, amados. Proibido comer bagos caídos, deixar para os pobres, Levíticos, capítulo 19, verso, se não me engano, 9 e 10. Lei civil. Permitir repudiar uma esposa estrangeira. Deuteronômio capítulo 21, versos 10 em diante. Lei cerimonial, amados. Regulamentava toda a prática do culto da nação de Israel, de adoração. Levíticos capítulo 16. Amados, depois de analisar cuidadosamente esse quadro que nós apresentamos aqui, pare e reflita. Responda sinceramente: a que lei pertencia a instrução do dízimo? A lei de saúde? A lei das tábuas? A lei civil? A lei social? A lei cerimonial? O dízimo se enquadra unicamente na lei cerimonial. A lei que caducou no madeiro, amado. A lei que não tem mais nenhuma validade para todos nós que vivemos sob o novo concerto. Pois mandamentos cerimoniais são para os judeus do Velho Testamento, amado. Tome cada passagem das Escrituras sobre dízimo e observe que os contextos sempre contêm instruções cerimoniais. Agregados ao dízimo, lá estão as ofertas alçadas, os bodes, os sacerdotes, os levitas, o templo e tudo, e vai embora. O termo roubará o homem a Deus faz Malaquias 3, de 8 a 10, se enquadrar no 8º mandamento da lei das tábuas, que é não furtarás. Entretanto, cada vez que um judeu quebrava algum mandamento cerimonial, amado, também pecava contra a lei das tábuas. A ligação é intrínseca. Vamos ver alguns exemplos, vamos lá. Olha, vamos lá. Se um sacerdote, amado, rapasse os cantos da barba ou fizesse inserções no corpo, estaria pecando contra a lei cerimonial, pois eles deveriam ser os santos ao Senhor e não profanar o seu nome. Vamos ver? Levíticos capítulo 21, verso 5 diz assim: não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Estaria também automaticamente pecando contra a lei das tábuas, o 3º mandamento. Vamos ver? Êxodo capítulo 20, verso 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha só, se uma filha de um sacerdote se casasse com um estrangeiro e comesse das ofertas das coisas sagradas, estaria pecando contra a lei cerimonial. Levíticos 22, verso 12 diz assim: quando a filha do sacerdote se casar com estrangeiros, ela não comerá das ofertas das coisas sagradas. Em ligação com Malaquias capítulo 2, verso 11, diz assim: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. E ao mesmo tempo, pecando também contra o 5º mandamento da lei das tábuas. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amados, não era essa desobediência um vexame e uma desonra
para um pai sacerdote, líder religioso dos judeus, desobedecer e fazer essas coisas? Se um judeu, ao invés de sacrificar animais ao Senhor, erigisse um altar a Baal, estaria pecando contra a lei cerimonial e a lei das tábuas. Os animais da lei cerimonial sacrificados a um outro Deus implicaria também, amados, em pecado contra o primeiro mandamento da lei das tábuas, que diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 20, verso 7. Não terás outros deuses diante de mim. Estão reparando, amados, que tem ligação? As coisas estão intrínsecas. Tanto a lei cerimonial quanto a lei moral, como dizem por aí, lei moral, mas para mim são as leis das tábuas. Se o israelita, amado, furtasse alguma coisa de alguém que já tivesse morrido e não encontrasse um parente próximo para pagar uma compensação, estaria sob o rigor da lei cerimonial. Deveria fazer plena restituição com acréscimo de 20% diretamente ao sacerdote, trazendo um carneiro para fazer expiação desse pecado. Vamos ver? Números capítulo 5, versos 6 e 8 diz o seguinte: Dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Ele acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer a restituição pela culpa, então o que se restituiu ao Senhor pela culpa se dará do sacerdote, além do carneiro expiatório, com quem se fizer expiação pelo pecado. Um procedimento cerimonial para pecado contra o oitavo mandamento da lei das tábuas. Vamos ver? Êxodo capítulo 20, verso 15. Diz lá: Não furtarás. Quando um judeu cometia um homicídio culposo, pecava contra o sexto mandamento da lei das tábuas. Vamos ver? Não matarás. Mas tinha que cumprir um ritual, amado, do Código Civil, fugindo para alguma cidade de refúgio, onde o vingador do sangue não o poderia atacar. Os vários tipos de leis, amado, ali, ligados, interligados. Quando uma mulher casada adulterava ou estava sob suspeita de adultério, pecado contra a lei das tábuas, o marido trazia ao sacerdote para um longo ritual, lei cerimonial. Vamos ver? Levíticos capítulo 5, versos de 11 a 19. É um pouquinho comprido, mas nós temos que ler, tá bom, amados? Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos filhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, será livre. Principalmente, amados, no verso 19 aqui. Novamente, a lei, amado, das tábuas e a lei cerimonial andando juntas até o madeiro. Quando o Salvador morreu no Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Você sabe disso e eu também sei. Nesse instante, a lei cerimonial, amado, foi cravado lá na cruz, lá no madeiro. Caducava o velho concerto. Daquele momento em diante, todos os crentes, amados, passariam a viver sob a nova aliança. Dízimo é lei cerimonial, tema do velho concerto. Você conhece algum texto das Escrituras que instrua o povo do Criador a pagar dízimos após a ressurreição do Messias? Tome lá sua Bíblia, amado, e leia atentamente os 3 primeiros capítulos de Malaquias,
E veja o que o contexto inteiro está fundamentando na lei cerimonial. Está completamente fundamentado lá. Vamos ver um novo quadro? Vamos lá. Capítulo e verso. Capítulo e verso. 1. Verso 8. Animais cegos, coxos e doentes sobre o altar. Capítulo 1, verso 10. Fogo de balde no altar do Senhor. Capítulo 1, verso 11. Incenso e oblação pura. Capítulo 1, verso 12. Mesa impura e comida desprezível. Capítulo 2, verso 3. Esterco do sacrifício. Capítulo 2, verso 4 e 8. Aliança com Levi. Capítulo 2, verso 13. Altar do Senhor com lágrimas e choro. Capítulo 3, verso 4. Ofertas de Judá como nos dias antigos. Capítulo 3, verso 8. Dízimos e ofertas alçadas. Capítulo 3, verso 14. Andar em luto. Como podemos agora tomar texto de Malaquias, amado? Extrair porção contidas nos versos de 8 a 10 do capítulo 3 e fazer uma aplicação de roubo de dinheiro para os cristãos agora da nossa época. E época nenhuma, né? Mas da nossa época, como pode uma coisa dessa? Os ladrões de livro lá de Malaquias, amado, são outros. E eles não estão roubando dinheiro, não. Malaquias, amado, 3:10 não é para você, nem para mim, nem para ninguém. Você notará que Malaquias, capítulos 3, de 8 a 10, pertence a um grande texto com início, sabe aonde? Capítulo 2, verso 1, estendendo-se, amado, até o verso 18 do capítulo 3. Faz-se necessário ler todo o contexto para se captar o que está querendo se dizer ali. Tem que ler tudo ali. Atente, amado, para o primeiro verso do capítulo 2. Vai lá e fique atento. Para quem é essa dura mensagem? Para os sacerdotes. É claro. Vamos ler? Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Ué, a mensagem é para os sacerdotes e não para nós. Quando dizem, olha, você vai roubar se você não trouxer, como está lá em Malaquias, mas era para os líderes, era para quem fala que é para você. Eles é quem estavam roubando a Deus. E ainda eram bem hipócritas, sabe por quê, amado? Vamos ver as ligações do contexto. Eles dizem lá, capítulo 1, verso 1, em que nos amaste? Capítulo 1, verso 6, em que desprezamos? Capítulo 1, verso 7, em que te havemos profanado? Capítulo 2, verso 17, em que o enfadamos? Capítulo 3, verso 7, em que havemos de tornar? E capítulo 3, verso 8, diz lá claramente, em que te roubamos? Mesmo trecho, amados, vós, a nação toda de Malaquias capítulo 3, verso 9, é dirigida a eles. É uma hipérbole, uma figura de linguagem que Malaquias usou querendo dizer o seguinte, está todo mundo roubando. Entretanto, mesmo que toda a nação estivesse roubando a Deus, amado, a responsabilidade ainda era dos sacerdotes, conforme declarado no verso 8 do capítulo 2. Está tudo escrito lá. Vamos ver? Mas vós vos desviastes do caminho. Há muito fizestes tropeçar na lei. A Escritura, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, a Escritura contém mensagens específicas para determinadas pessoas. Não podemos tomá-las aí e sair por aí aplicando-as à nossa vida. Imaginemos, amado, um cristão, né, que assim são conhecidos na nossa época, sincero, chegando em casa aflito de um sermão. Então veementemente, amados, conclama a esposa e os filhos para arrumarem as malas, pois terão que mudar daquela casa, daquele bairro, daquela cidade. Naquele exato momento ali, correndo. E para onde irão? Para onde Deus mostrar. Por quê? Ordem bíblica. Vamos ver? Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso não seria uma loucura? Pegar aquilo que era aplicado lá, para aquela pessoa, para aquele instante, para aquela situação, e querer aplicar para nós aqui? Né? Não seria uma loucura? É bom, amado, que fique bem claro que esta ordem foi dada por Deus especificamente ao patriarca Abraão. Ele deveria se mudar de casa, de cidade,
de país, ele e não nós. Ele e não nós. Se aplicarmos o mesmo raciocínio, lembra? Fé racional, que muitos estão dizendo por aí, que não é para ter uma fé racional, né? Mas se aplicarmos, né, esse mesmo raciocínio para a ordem que Deus deu a Moisés, logo veremos alguns cristãos loucos conversando com pedras. Pois Deus não disse, vamos lá, Números capítulo 20, verso 8, fala a rocha. É para nós esse mandamento, esta ordem, esta orientação? Devemos sair por aí dialogando com os rochedos? Ou deveria alguém começar a construir uma arca só porque a Bíblia ordenou a Noé? Vamos lá, Gênesis 6, capítulo 6, verso 14, diz assim: faze para ti uma arca de madeira. Quando Deus fala com Abraão, amado, é com Abraão. Quando Deus fala com Moisés, é com Moisés. Quando ele fala com sacerdotes, é com sacerdotes. É claro, amado, que a Escritura está repleta de orientações que podemos e devemos tomar para nós. Isso é lógico. Mas precisamos submetê-los aos princípios hermenêuticos adequados, que é isso que nós estamos passando para vocês. Agora, dizer que Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 10, é uma mensagem para os seguidores do Messias do século 21, é uma fraude, é uma mentira. Não é assim. Deus estava dizendo que os judeus, mais especificamente os sacerdotes do velho concerto, eram ladrões. Mas afinal, o que eles estavam roubando? Vamos ver? Os dízimos, amado, não podemos esquecer, como nós já vimos no vídeo anterior, certo? Se você ainda não assistiu, vai lá ver. O título é Afinal, o que é dízimo? Os dízimos de Malaquias, amados, são alimentos. O dízimo, amado, citado lá em Malaquias capítulo 3, versos de 8 a 10, não é dinheiro, é alimento. Em coerência, amado, em paralelo com todos os demais textos sobre o assunto do dízimo, aqui é mantimento. Não é outra coisa, é mantimento. O povo trazia, amados, animais perfeitos para a casa do tesouro. E provavelmente os sacerdotes corruptos, com certeza, estivessem roubando os animais sãos, aqueles animais purinhos lá, todo branquinho, sem nenhum defeito, não eram mancos, não faltava um pedaço da orelha, oferecendo em seu lugar, amados, animais defeituosos. Sabe como eles faziam? Eles pegavam aqueles animais que eram para sacrifício, eles vendiam esses animais para aqueles que iam para fazer o sacrifício lá, e pegavam os animais que eram com defeitos, que eram rejeitados por eles, e sacrificavam no lugar. Sabe esse giro financeiro? Era isso que eles faziam. Malaquias afirma, amados, categoricamente que os animais eram roubados. Vamos ver Malaquias capítulo 1, verso 8 e 13, diz assim: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agradado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Como o dízimo, amado, tinha 3 utilidades, nós já vimos nos vídeos anteriores, utilidades básicas, como já vimos, né? Ser consumido pelo próprio dizimista perante o Senhor, sustentar os levitas e socorrer os necessitados, todos saíam perdendo. Todos saíam perdendo. Por isso, toda a nação está me roubando, porque todo mundo saía perdendo. Os sacerdotes estavam roubando adoração a Deus, impediam ao povo cultuar a Deus conforme as instruções contidas na lei de Moisés. Eles estavam roubando a glória de Deus. Vamos lá, Malaquias capítulo 2, de versos 7 a 9, diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Porque
Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. O ritual do dízimo estava diretamente ligado à liturgia, aos procedimentos de culto e adoração. No momento em que os sacerdotes desqualificavam o culto, eles e a nação toda mergulhavam no obscurantismo religioso. Sem luz, os outros pecados eram uma questão de tempo. Desonestidade. Malaquias 2, verso 10 diz lá. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Um outro item, hipocrisia. Malaquias capítulo 2, verso 13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Adultério. Malaquias capítulo 2, verso 14, 15 e 16 diz assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém sejais, ou seja, infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Outro ponto, roubo. Malaquias capítulo 1, verso 13 diz lá: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazei a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Amados, eu gostaria de dizer para vocês que a advertência ao clero, chamar o clero, a atenção do clero nesse sentido, aparece em outros trechos das Escrituras. Você sabia disso? Não é só em Malaquias, como nós estamos mostrando aqui, que a advertência é para a liderança, o sacerdote, o clero. Não é só em Malaquias, né? Vamos ver também lá em Ezequiel capítulo 34, versos de 1 a 10, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. Mano, a advertência ao clero já sempre existiu. Precisamos compreender que clero corrupto sempre existiu e vai existir sempre. As mais duras mensagens das Escrituras são para eles, amados, e não para nós. Nunca foram sempre para eles.
Até o texto de Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22 é mal interpretado. O endereçamento da advertência é claro, ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo, quando diz lá, ao anjo da igreja, é aos responsáveis pela ordem na comunidade de Laodiceia. Tome uma Bíblia, amado, pega lá uma Bíblia na linguagem de hoje e confira como que é. A Bíblia Viva traz assim, ó, ao líder, está escrito assim, né? Ao líder da igreja de Laodiceia. Só que essa palavra igreja não é esse templo de pedra, que nós não vamos entrar agora nesse assunto. Mas é o líder da igreja. Portanto, amado, especialmente os líderes religiosos correm o risco de serem vomitados da boca do Senhor. Eles são os principais mornos. São eles, amados, os grandes, nem quentes nem frios. Os coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles precisam urgente comprar ouro puro, vestes brancas e colírios. Mas infelizmente suas atitudes são do tipo, sabe o que, amado? Ricos somos e estamos enriquecidos e de nada temos falta. E nós vamos fazer uma pergunta agora. Roubará o homem a Deus? Dinheiro não, com certeza não. Ninguém está roubando o dinheiro de Deus quando se abstém de dar para a sua denominação, amados, 10% de seus salários. Os que adoram a Deus hoje o fazem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, amado. É assim que se adora o Criador do céu e da terra. Quem deixa de entregar a sua denominação 10% de sua renda, não está cometendo nenhum furto. Não existe essa possibilidade. O texto de Malaquias, amado, capítulo 3, versos de 8 a 10, foi completamente distorcido para se chegar a uma teologia tão esdrúxula, tão mentirosa, tão ruim, tão falsa. A casa do tesouro estava sem mantimento, porque era administrada por sacerdotes desonestos, corruptos. A casa do tesouro, um enorme compartimento do templo destinado à armazenagem da comida, passava por problemas administrativos. Malaquias então se levanta e envia uma dura mensagem ao clero judaico. Roubar a Deus é deixar os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, sem comida, com fome, falta de amor ao próximo. Isto é roubar a Deus. Malaquias coloca este criminoso no mesmo patamar dos feiticeiros e adúlteros. Vamos ver Malaquias capítulo 3, verso 5, diz assim: Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amado. Os dízimos, amados, os dízimos do Senhor estavam sendo desviados das bocas desses excluídos. Sabe para onde estava indo? Para as contas bancárias da época, dos sacerdotes corruptos. Por isso a ordem: trazei todos os dízimos. Uma boa parte, amados, não estava chegando ao templo, e o Senhor dos Exércitos enviaria o quê? As maldições. E como nós estamos falando de comida, de templo, de armazenagem, a pergunta é: a denominação é a casa do tesouro, conforme prega os líderes religiosos? Porque os defensores dessa doutrina, a doutrina do dízimo, interpretam muito mal o texto de Malaquias capítulo 3, verso 10, afirmando que a casa do tesouro corresponde à denominação e que os dízimos são 10% de nossas rendas. É isso que eles dizem. Mas uma interpretação completamente esdrúxula, horrível, mentirosa, fora do contexto. Vamos ver a contextualização que é feita da seguinte forma. Vamos ver lá. Vamos ver mais esse quadro. Texto e contextualização. Vamos lá. Dízimo, 10% dos salários. Casa do tesouro, igreja. Minha casa, igreja. E mantimento, comida, dinheiro.
Mas não se pode tomar um versículo e aplicar, amado, as técnicas de contextualização em apenas parte desse texto. Não pode. Se dízimo, casa do tesouro e minha casa foram contextualizadas, logo mantimento também precisa sofrer a mesma regra. Ou deixamos o texto inteiro na sua forma literal, ou contextualizamos tudo. É por isso que mantimento em Malaquias 3,10 contextualizado significará a palavra de Deus, vamos dizer assim, a palavra do Criador. O pão espiritual e nunca o pão literal. O sustento do clero, o arroz e o feijão que os pastores compram no supermercado. Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver? Salmos capítulo 23, versos 1 e 2 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Amado, a gente pode dizer o seguinte: texto, contextualização. Lembrando que este quadro aqui, nós vamos levar à mente deles lá, né? A mente do sistema religioso. Vamos lá. Pastor, líder espiritual, aquele que nos conduz com segurança pelos caminhos da vida. Deitar, descansar pela fé, depor nossos fardos. Verdes pastos, a palavra de Deus, a alimentação providenciada pelo pastor. Águas tranquilas, a água viva que acaba com a sede do Espírito. João 4, versos 13 e 14. Imaginemos então agora, amado, alguém dizer que o Messias é o nosso líder espiritual, o pastor. Aquele que nos faz descansar pela fé, deitar, e nos alimenta com a palavra, verdes pastos. É Ele também que nos concede 1 litro de água mineral bem gelada para mitigar a nossa sede. Ué, é assim que eles fazem o contexto de Malaquias, é assim que nós temos que ver também dessa maneira, amado. Que contextualização bem descabida é esta, que se aplica apenas a uma parte do verso e a outra parte não. A expressão águas tranquilas não pode ter aplicação literal isolada, não é H2O. Desta forma, amados, Malaquias capítulo 3, verso 10, contextualizado na versão da Bíblia na linguagem do dinheiro, ficaria assim, vamos ver? Trazei 10% de vossos salários à denominação, para que haja a palavra de Deus nela. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Os homens tentaram modificar a palavra de Deus, amado. Note que inserido no próprio texto do profeta Malaquias, antes das instruções dizimistas do verso 8 a 10 do capítulo 3, Deus declara que ele não muda. Uma importante advertência aos que pretendem modificar o sentido da mensagem, adaptando-a em interesses financeiros. Deus não muda, porque os dízimos em Malaquias continuam tendo ligação com a agricultura, com os frutos da vide, com o mantimento. Mas para os obedientes, a bênção, né? Observe bem a descrição. A bênção é prometida àqueles que trouxessem os dízimos à casa do tesouro, e a quem deixasse de roubá-los. Toda bênção, amado, é de consequência agrícola. Malaquias capítulo 3, verso 11, diz assim: Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não sereis estéreis, diz o Senhor dos Exércitos. E agora o que fazem os dizimistas? Os dizimistas fazem o seguinte: tomam a última parte do verso 10, que antecede o texto acima, e mudam o sentido da bênção, lá de Malaquias 3,10. Vamos lá. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ora, abrir as janelas dos céus é oferecer boas condições climáticas, chuvas, para que a colheita fosse farta. Abrir a janela do céu, chover. Era um assunto especificamente destinado, amado, aos dizimistas agricultores, pessoas ligadas à terra. Os outros profissionais, os outros, pescadores, carpinteiros, pedreiros, guarda, não tinham nada a ver com esta briga aí. Como então eu posso agora chegar e dizer que o devorador aqui é o diabo? Que o fruto da terra são os nossos empregos e que a abastança é dinheiro, prosperidade. É triste, amado, é muito triste, é doloroso, dói o meu coração, porque eu fui assim.
Mas é triste a situação daqueles que sempre dão 10% de seus salários para as denominações e ficam aguardando indefinidamente pela bênção da abastança. Eu vou levar 10% para lá porque eu quero o meu emprego, porque eu quero a minha cura, porque eu vou ser fiel, porque se eu for fiel, o Criador será fiel comigo. E quando essas bênçãos não vêm, eles reinterpretam o texto dizendo que a abastança citada por Malaquias, amado, é saúde, é paz, amor, é esperança. Desculpe, uma cadeia de equívocos, amado, uma cadeia de engano interpretativos, pois quando lemos esses 4 versos com a devida atenção, fica claro que o contexto é de bênçãos materiais e não espirituais, abastança, colheita farta, frutos na vida, sem devorador, ou seja, sem gafanhoto destruindo as lavouras. O tema é bênção material e não saúde, paz, esperança, nada intangível, é coisa tangível. Deus não muda, é uma desilusão hermenêutica, amado. É uma desilusão hermenêutica e essa desilusão pode levar os outros erros em séries, em cadeia. O fim será uma forte decepção com a religião e com Deus, que nenhuma culpa tem nesse processo. Deus. É porque quando fala religião, amados, se fala de denominação. Mas eu não gosto muito de falar religião, porque eu digo normalmente que o câncer da humanidade é a religião. Mas a religião aqui nesse contexto é você ter um relacionamento com o Criador. Mudaram o texto, amado. Distorceram as palavras de Malaquias. Mas o nosso Deus continua sempre o mesmo. Já que os líderes, amados, que existem hoje, no passado e vai existir no futuro, né, querem tomar para si a aplicação do texto de Malaquias, sugerimos que absorvam então primeiramente a grande mensagem contida no capítulo 2, verso 7. Vamos lá? Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Líderes religiosos de hoje têm a responsabilidade e a obrigação de revelar essas verdades. É tipo assim, vamos falar de uma outra verdade? Gente, esse negócio de ficar enfiado dentro de templo, nós estamos falando de dízimo, eu sei. Esse negócio de ficar enfiado dentro de templo não existe, não tem verdade escriturística nisso. Isso é invenção do homem. Vai cada um para sua casa, viver a sua vida amando o Criador e amando o teu próximo. Ponto. E devia aplicar isso para os dízimos também. Dízimo não existe. Esse negócio de dinheiro não existe. Era para Israel. Era para o povo do deserto. Pastores e líderes das denominações devem passar para o povo, esse povo incauto, que estão presos nesses lugares, a instrução correta. Precisam parar de ensinar o que não é verdade, distorcendo textos aqui e acolá. Onde está a coragem sacerdotal para dizer às pessoas que ainda estão presas nesses lugares toda a verdade do livro de Malaquias? Capítulo 2, verso 8 diz assim: mas vós desviastes do caminho e a muitos fizestes tropeçar. Pois bem, quanto a vocês, amado, quanto a você que está assistindo, que ainda é membro comum dessas denominações, você não é ladrão, não é para você, não estão furtando a Deus, vocês estão livres no Messias, vivendo felizes sob o novo mandamento. A graça do Mestre já libertou vocês desses dogmas, dessas coisas mentirosas. Altar de incenso, circuncisão, dízimos são temas do velho concerto. Nós vivemos em outra época. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Alguém poderia dizer assim para mim: tá vendo, William? Tem que contribuir sim, mas contribuir, e Deus ama quem contribui com alegria. Agora, contribua com o quê? Ou com quem? Com denominações? Olha, continua lendo. O seu pastor, o teu líder, não pede para você continuar lendo, ele para ali. Continua lendo e você vai ver o que o apóstolo Paulo está se referindo. A quê? Ele está se referindo para aquele que dê com
com amor no coração, com liberalidade a sua oferta. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, versos 8 e 9, diz assim, em continuidade, né, do 9 e 7. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. O que está escrito? Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deu para quem, amado? Para a denominação? Para o pastor? Para a obra? Né? Para a obra? Não, amado. Ali diz que Deus ama quem dá com liberalidade, com alegria, aos pobres. A superstição criada, amado, pela doutrina do dízimo não condiz com a mensagem de liberdade do novo concerto. A crença de que seremos amaldiçoados, né? Se não dermos 10% dos nossos salários à denominação, é um engodo, é uma mentira enorme. Superstição, simplesmente superstição. Não importa qual seja o ritual. Algumas pessoas usam ferraduras atrás da porta, outros andam com folhas de arruda sobre a orelha. E os cristãos dão dízimos dos seus salários para afastar a maldição que eles falam que é de Malaquias, do devorador. A superstição, amado, é uma ferramenta perfeita nas mãos dos líderes religiosos. Perfeita, perfeita, perfeita. Eu poderia dizer o seguinte: na Idade Média, as pessoas acreditavam que comprando indulgência escapariam do purgatório indo diretamente para o céu. Quanto dinheiro, amado, o clero medieval não amealhou ou não juntou durante séculos, explorando a crendice supersticiosa de milhões de sinceros. E isso mudou? As pessoas acham que levando o dízimo para suas denominações, a crendice, a superstição dela diz que vai afastar o mal, o ouro, o diabo, o gafanhoto, sei lá o que. Hoje líderes religiosos árabes enganam jovens humildes com a doutrina da guerra santa. Eles criaram as superstições que garantem o céu aos muçulmanos que morrerem em combate. Ser um homem bomba suicida é lucro, é passaporte garantido ao paraíso eterno. Também foi uma tola superstição como essa que fez aquele pobre paralítico mofar 38 anos às margens do tanque de Betesda. Ele e os demais acreditavam que um anjo de vez em quando aparecia por ali e mexia a água. E o primeiro doente que pulasse dentro daquele tanque ficava curado. Superstições, amado. Superstições. Hoje, os cristãos sinceros deixam de comprar gêneros de primeira necessidade para pagar dízimo às suas denominações. Põem 10% de seus salários no envelope, lançam-no na salva de ofertas e saem aliviados. Agora Deus vai me abençoar, já cumpri minha parte. A superstição, amado, é tão forte que alguns chegam a pagar dízimos com cheques pré-datados, a fim de se livrarem da maldição de Malaquias. Superstição é a contramão da graça. A superstição manda cumprir exigências a fim de se livrar das consequências. A graça já nos fez consequências, somos consequência do amor do Criador. O Messias tomou a iniciativa e cravou a lei cerimonial lá naquele madeiro, declarando que somos livres. Aconteceu com os discípulos. E com certeza, amado, acontecerá com você. Embora fossem judeus, eles não eram judeus. Você consegue imaginar Pedro, Tiago e João pagando dízimos a um templo, a uma instituição corrompida que matou o nosso mestre? Você imagina eles fazendo isso? Eles eram homens livres, amados. Os rebentos do novo concerto tinham um ministério de autossustentação descompromissado com o sistema judaico. O único discípulo do nosso mestre a ganhar dinheiro da obra, nós sabemos quem foi, da obra do templo, né? Judas, né? Amado, eu vou dizer uma coisa para vocês: roubará o homem a Deus hoje? Não nos dízimos, com certeza não, isso não existe. Muito bem, amados, demorou um pouquinho, mas foi um pouquinho só, é para a gente poder realmente destrinchar o que fizeram com o texto de Malaquias capítulo 3, versos de 8 a 10, tá bom, amados? Lembrando que o meu embate não são com pessoas e nem denominações, lembrando que são com ideias e nada mais.
Nós vamos continuar ainda com a série Disney, ainda tem alguns vídeos para a gente colocar aqui. Espero que você tenha chegado até esse ponto, né? Tenha assistido até o fim. E assim, amados, não deixe de entrar lá no nosso canal, lá dar um joinha, né? Se inscrever no nosso canal. É um canal que está começando, mas eu tenho certeza que ali será uma ferramenta, será um instrumento de grande valia para a tua vida e para aqueles que você quer arrancar desse sistema. Tá bom, amados? Até lá!